Olá, sou o pastor Jones Marloff, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Pinhais, no estado do Paraná. Este é o programa Crescendo em Cristo, que tem por objetivo estudar e meditar na Santa Palavra de Deus. Neste dia, queremos meditar de maneira especial sobre o livro de Êxodo, no capítulo 8. Convido a todos vocês a lerem comigo e refletir sobre este capítulo do livro de Êxodo. A palavra Êxodo significa saída. É o título deste livro na antiga versão grega, chamada de Septuaginta. Este livro trata do acontecimento mais importante na história do povo de Israel, isto é, a saída dos israelitas do Egito, onde eram escravos. Deus os liberta para que sejam o seu povo e no Monte Sinai ele lhes dá leis que eles deverão obedecer. Ali, o Senhor faz uma aliança com eles. Ele será o Deus deles e eles serão o seu povo. A figura central do livro de Êxodo é Moisés, o homem escolhido por Deus para tirar o seu povo do Egito. E este livro de Êxodo conta o que Deus fez, como ele libertou o seu povo e como daquela gente ele formou uma nação cheia de esperança para o futuro. O livro de Êxodo se divide em 4 partes. A primeira parte conta a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. A segunda parte, a caminhada deste povo até o Monte Sinai. Na terceira parte, nós encontramos a aliança de Deus com o seu povo no Monte Sinai, onde ele lhes dá leis religiosas, morais e civis. E a última e quarta parte, a construção da tenda da presença de Deus, onde Deus ali mora com o seu povo. O capítulo 8 do livro de Êxodo registra a segunda, terceira e quarta praga enviada por Deus à terra do Egito. Este capítulo mostra como a supremacia do Senhor foi revelada diante dos egípcios, ao evidenciar a inutilidade de suas supostas divindades. No decorrer do derramamento dessas 3 pragas de Êxodo 8, esse texto mostra o povo sofrendo, Faraó considerando negociar a libertação de Israel, mas no final, sendo ainda mais endurecido. Por isso convido você, querido ouvinte, a agora ler cada praga, ver cada praga relatada neste capítulo 8 de Êxodo. E começamos com a segunda praga, as rãs, que nós encontramos em Êxodo capítulo 8, dos versículos 1 a 15, onde nós queremos realizar a leitura deste texto na Almeida, revista e atualizada. Então agora iremos ler o texto de Êxodo, capítulo 8, dos versículos 1 a 15, e depois fazer breves explicações sobre esse texto. Segunda praga, rãs. Depois, disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se recusares, deixai-lo ir. Eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito.
Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas, e dos teus oficiais, e do teu povo ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então aqui estudamos Êxodo, capítulo 8, versículos 1 a 15, a segunda praga foram as rãs, e após o derramamento da primeira praga, quando as águas do Egito viraram sangue, Deus enviou a segunda praga. À luz do texto bíblico, havia-se passado pelo menos 7 dias desde a primeira praga, conforme vemos em Êxodo, capítulo 7, versículo 25. E a Bíblia diz que Deus ordenou que Moisés se apresentasse novamente diante do Faraó e lhe pedisse que libertasse os israelitas. Caso contrário, o território egípcio seria castigado com rãs que seriam produzidas em abundância no rio. Essas rãs infestariam todas as casas egípcias, conforme ouvimos em Êxodo 8, 1 a 3. Então Deus mandou que Moisés dissesse para Arão estender sua mão com seu bordão sobre as águas do Egito, para fazer subir delas um número tão grande de rãs, que a ponto de cobrir todo o Egito. Arão fez conforme o Senhor havia falado, e elas infestaram todo o Egito. E aqui, de maneira curiosa, assim como na primeira praga, os magos egípcios procuraram imitar, e de fato, com suas ciências ocultas, eles conseguiram fazer aparecer rãs sobre o Egito. Porém, isso apenas mostrava a tentativa da religião egípcia em tentar medir forças com o verdadeiro Deus. Se os magos egípcios realmente tivessem algum poder, eles teriam revertido a praga das rãs e não apenas aumentado ainda mais o problema do Egito. A aflição no Egito foi grande e Faraó suplica por alívio. Ele pede que Moisés e Arão peçam ao Senhor para que aquela praga chegue ao fim. Em troca, promete liberar o povo de Israel para realizar os seus sacrifícios. Moisés combina tudo com o Faraó, que no dia seguinte, após clamarem ao Senhor, o povo do Egito deixaria de ser afligido pela praga. E assim os egípcios saberiam que não há ninguém como o Senhor, Deus de Israel, conforme Êxodo 8, 9 e 11. Tudo aconteceu conforme Moisés havia dito a Faraó. Moisés clamou ao Senhor e houve alívio das rãs no Egito. Nesse ponto, querido ouvinte, ficou claro que o verdadeiro controle estava nas mãos de Deus e não em falsas divindades representadas pelos magos. Contudo, ao ver que a praga tinha passado,
Faraó continua com seu coração endurecido e não cumpre o que havia prometido a Moisés. Tudo isso, claro, também estava de acordo com o propósito de Deus. O Senhor já havia avisado a Moisés que Faraó seria duro ao liberar os israelitas, conforme encontramos em Êxodo, capítulo 4, versículo 21. Queremos continuar a leitura deste capítulo 8, vendo a terceira praga, os piolhos, conforme versículos 16 a 19 de Êxodo 8, onde nós lemos: Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Depois da praga das rãs, Deus enviou ao Egito a praga dos piolhos. E a Bíblia afirma que Deus ordenou que Moisés dissesse a Arão que estendesse o seu bordão e ferisse o pó da terra, para que o pó se tornasse em piolhos por toda a terra do Egito. Arão fez conforme a ordem do Senhor, e houve muitos piolhos no Egito, tanto nos homens como nos animais. E diferente da outra praga, os magos tentaram imitar essa praga, mas desta vez nem os seus truques foram capazes de produzir algo parecido. Então eles tiveram que admitir ao Faraó que realmente a mão de Deus é que estava controlando aquela situação. Porém, mesmo assim, Faraó ainda não se deixa persuadir. E queremos terminar a leitura deste capítulo 8, vendo a quarta praga, as moscas, conforme versículos 20 a 32 do capítulo 8 de Êxodo, que diz: Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas. E dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu, o Senhor, no meio da terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim.
Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã, esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Depois da recusa de Faraó em deixar o povo de Israel para ir ao deserto, oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus ordena que Moisés fosse se encontrar com Faraó pela manhã, às margens do Nilo, e lhe dissesse para liberar os israelitas, para que eles pudessem ir ao deserto prestar adoração. Deus também fala que se Faraó se recusasse, ele enviaria enxames de moscas sobre todo o Egito, exceto na terra de Gósen, onde habitavam os israelitas. Então, no dia seguinte, como Deus havia prometido, ele envia a quarta praga sobre o Egito. Como resultado, toda a terra egípcia ficou arruinada pelos enxames de moscas. Diante da aflição daquela praga, Faraó manda chamar Moisés e Arão para negociar. Mas Faraó procurava um acordo menor do que a exigência do Senhor. Primeiro, Faraó propôs que os israelitas adorassem a Deus dentro do Egito. Moisés respondeu que isso era impossível, pois os sacrifícios dos israelitas seriam abomináveis aos olhos egípcios. Isso porque os animais que seriam sacrificados geralmente eram deificados no Egito. Em seguida, Faraó ainda propõe que os israelitas fossem ao deserto sacrificar, mas que não fossem muito longe. Porém, Deus havia exigido que o povo fosse uma distância de um caminho, o que significava 3 dias pelo deserto. Dissimulado, Faraó ainda pede que orem por ele. Moisés então combina com Faraó que iria orar ao Senhor e que no dia seguinte os enxames de moscas iriam desaparecer no Egito. Inclusive Moisés pediu que Faraó apenas não mais o enganasse, dizendo que deixaria os israelitas irem ao deserto, quando na verdade ele jamais pensava em deixá-los ir. O texto bíblico ainda diz que Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Como resultado, os enxames de moscas sumiram completamente do Egito. Mas Êxodo capítulo 8, querido ouvinte, termina mostrando que mais uma vez Faraó endurece o seu coração e não deixa o povo de Israel ir adorar o Senhor seu Deus. Portanto, ainda mais outras pragas seriam derramadas, não simplesmente para convencer a Faraó, mas principalmente para revelar a soberania e o poder de Deus na terra do Egito. Portanto, o capítulo 8 do livro de Êxodo registra a segunda, terceira e quarta pragas enviadas por Deus à terra do Egito. Este capítulo mostra como a supremacia do Senhor foi revelada diante dos egípcios ao evidenciar a inutilidade de suas supostas divindades. Queridos ouvintes, esse foi o estudo bíblico do capítulo 8 do livro de Êxodo. Agradecemos a vossa participação neste programa e convidamos a você e sua família a assistir os outros programas da Rádio Cristo para Todos, que é uma boa companhia para você.
Deus os abençoe, hoje e sempre. Amém. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.